Olá, eu gostaria de convidar você para participar da iniciativa PeeWeeCast. O PeeWeeCast é o podcast aqui do canal Piuí, onde a gente fala sobre assuntos extremamente variados que vão desde merda e comida até filmes e séries, cara. Sempre com convidados muito legais e um papo sem restrições e sem as normas do YouTube. Lá vale tudo. Lá a gente é livre. E cara, é muito fácil ouvir o PeeWeeCast, é só correr aqui na descrição, clicar no link e ouvir de graça. Você não paga nada pra ouvir, é mais de 1 hora de conteúdo que você coloca no seu ouvidinho, vai lavar uma louça, vai dar uma corrida, faz o que você quiser. Então assim que acabar o vídeo já sabe, corre na descrição e ouça um episódio do PeeWeeCast selecionado a dedo aqui por nós. Dedo de merda. Isso aí. Lembrando aqui agora de um filme que me tirou pra caralho por causa de suspensão de descrença, que foi o Vidro, aquele filme lá do Shyamalan, que ele constrói todo um universo de heróis, vilões, né? A gente vê que a galera tem alguns poderes e tudo mais, ele vai pincelando isso, ele não chega a mergulhar, eu diria, de uma maneira muito absurda, né? Só que aí ele tem essa merda desse lance do plot twist que fode a metade do filme desse cara, que quando chega no final desse filme Vidro e eu descubro que existe, cara, as pessoas mais sinistras, os espiões mais fodas do mundo, o governo, tá tudo... Pá, cara, é o momento em que eu passei a odiar esse filme, cara, eu odeio esse filme. Porque, meu, é ridículo, cara. É ridículo. Tu não trabalhou isso em momento algum. Agora, do nada, entrou super organização na parada. Porra, eu aceito o cara ser muito forte e o outro cara ter o poder de cair e se machucar, entendeu? Uhum. Mas não me vem com a super organização no final e o mega plot twist, sabe? É muito ridículo, meu. Uhum. Tá, mas os outros... de boa, suspensão de descrença mantida, tudo certo nos outros 2 filmes. Cara, eu achei os outros 2 bem mais tranquilos, velho. Talvez por eles serem mais intimistas, porque eram umas tramas menores, entendeu? O próprio Fragmentado, tipo, tinha o absurdo do cara falando como uma senhora mexicana, mas tipo assim, era um cara, sabe? E eu acho que até aí, tipo, é uma exceção, é um caso especial. Só que aí, quando eles me dizem que tem uma organização caçadora de super-heróis que há séculos caça e, meu Deus, tem um super-vilão... Ah, puta, aí eu desisto, cara. Porque aí eu acho que une também um roteiro muito ruim, né? Eu acho que tem o lance dele ir um pouco além do que ele deveria, pelo que já havia sido construído, e aí eu acho que também tem um roteiro muito ruim. Esse lance do plot twist dele, às vezes, me irrita muito, cara. Eu acho que o produtor também, o cara que tá fazendo o filme, ele tem que ter noção do público, né? Porque assim, o público aceita muita merda, né? Às vezes tu pode fazer uma parada ali que ele vai falar, ok, é ridículo, né? O próprio público do Velozes e Furiosos, com o passar do tempo tu vê que os caras aceitam qualquer coisa. O público da Marvel também, cara. O cara quer falar, mas Marvel é melhor. Aí é discutível, entendeu? Mas tem muita coisa ruim que se lança da Marvel e o público vai estar lá defendendo, vai estar falando que é da hora, vai estar falando, nossa, que show e tal. Mas aí a minha pergunta é, até quando esse público aceita essa parada, sabe? Porque no caso do Velozes e Furiosos 9, que nem eu tava falando antes, foi tão ridículo, que nem o Dari falou, a nota começou a baixar, entendeu? E eu tenho certeza que se eles fizerem um 10º filme e for nesse mesmo nível de ridículo ou mais, sabe? O público, ele pode ser muito burro, mas uma hora ele se irrita, sei lá. Se ele segue um cara que ele gosta muito, que produz conteúdo e tal, e esse cara começa a se passar a babaquice, começa a fazer umas paradas que claramente não tem a ver com o que ele faz geralmente, sabe? Eu acho que o público, ele percebe esse tipo de coisa. E eu fico me perguntando, será que essa galera não tem um setor de vai dar merda lá dentro, entendeu? Mas eu acho, falando pontualmente desses 2 casos, Velozes e Furiosos e o universo Marvel, a Marvel pelo menos tem um ponto de referência, uma segurança, que é toda a mitologia construída por anos nos quadrinhos, né? Então tu tem toda aquela ciência maluca, toda aquela mitologia sem pé nem cabeça, que tu botar um aeroporta-aviões, que é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, num filme de uma hora pra outra, tá ok, sabe? Porque tu já entende que o universo fantástico criado ali já tem um embasamento numa outra mídia. Já Velozes e Furiosos é aquilo que a gente tava falando, sabe? A gente começa vendo um filme de corrida de rua e depois vira Malhação com um americano de 30 anos no segundo grau do Japão. Respeite aí de uma hora pra outra... Respeite o Desafio em Tóquio, o Christopher Nolan gosta também, caralho.
Até chegar num ponto que, pelo que eu entendi, tem corrida espacial aí. Não, mas o que eu quis dizer assim, talvez eu tenha me expressado mal, né? No caso da Marvel, nem é sobre essa ciência de filme de super-herói, porque, sinceramente, a gente nem pode questionar. Tem tanta coisa absurda que o cara não pode ficar pensando na aplicabilidade disso, né? Pra mim, a Marvel é mais na questão da qualidade dos filmes, que tem muito filme meia-boca que lança, e eles meio que falam, tudo bem que seja meia-boca, porque tá dentro do universo, né? E o público vai curtir o universo. E no caso do Velozes e Furiosos é diferente, né? Era mais essa questão de ser ridículo mesmo. Bah, eu acho que assim, teve uma parada que tu falou ali que é meio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até que ponto eles podem ficar fazendo coisas absurdas e as pessoas vão aceitar, né? E Velozes e Furiosos, é tipo assim, eles tentam ao máximo provar que essa parada é falsa, porque, cara, eles já mataram aquele japonês 1000 vezes, e aquele japonês tá em tudo quanto é treta, sei lá, meu, entendeu? Esse cara já devia estar morto desde o 3º filme, mas ele volta de alguma maneira, sabe? E até o Paul Walker, que tá morto, toda vez que vai surgir um novo filme, saem matérias das pessoas duvidando, perguntando ou dizendo que tem indícios de que de alguma maneira ele vai aparecer no filme, tá ligado? Eu acho que eles vão batendo tanto nesse lance que ninguém mais leva a sério, por exemplo, que alguém vai morrer em Velozes e Furiosos, sabe? E aí tu acaba perdendo uma parte muito importante do filme, que é tu se colocar no lugar do protagonista e ter algum medo dele, tá ligado? Por exemplo... Mas Velozes e Furiosos não aconteceu, sei lá, não caiu no mesmo balaio do que aconteceu com os filmes de terror dos anos 80, que nem a gente comentou em algum podcast, que, sei lá, o primeiro filme do Jason é todo trevoso, massa, só que chega num ponto em que eles precisam fazer mais filme do Jason que eles acabam abraçando o cafona, sabe? Que o cara enfia uma estaca de metal, cai um raio e o Jason ressuscita com choque, sabe? O Velozes e Furiosos não tá acontecendo isso. Acho que daí entra naquilo que tava tentando ser explicado, tentar explicar o inexplicável, né? Porque o Jason, se pegar os 3, o primeiro não é ele, né? Do 2 ao 4 é um cara normal ali, só perturbado e tal. Aí, cara, como é que tu vai explicar que o cara tá morrendo 18 vezes e não morreu de verdade, que ele é um morto-vivo? Acho que aí entra o lance de, cara, a gente tem que achar uma solução. Acho que é uma galera que senta numa mesa de reunião e todo mundo vai largando ideia, né? E se ele levar um raio? E se ele for a entidade do Halloween? E aí vai indo, cara, pra tu poder justificar. Cara, eu vou dizer uma coisa, né? Que vocês estão falando, é ridículo ele levar um raio e voltar. Mas até ele levar um raio e voltar é melhor do que o que fizeram com esse personagem Han, que o Léo comentou no Velozes e Furiosos 9. Porque eu vou dar spoiler aqui, vocês não se importam, né? Atenção, ouvintes, a partir desse momento teremos spoilers. Não sejam burros e prestem atenção nesse alerta pra depois não encher o saco, falando que levou spoiler na cara. Não. Nem um pouco. Cara, seguinte, eles falam que o Han volta no episódio 9, sabe por quê? Por quê? Porque sim, é exatamente isso. O cara fala assim, não, como é que você tá vivo ainda? Então, o Senhor Ninguém, que é aquele personagem do Kurt Russell lá, tá ligado? Ele pegou e deu um jeito de fazer eu voltar. Só que não mostra como foi esse jeito. Não tem cena dele voltando. É simplesmente aparece o carro pegando fogo, corta a cena, ele vivo, entendeu? Tipo assim, ele falou assim, quer saber? Eu não vou nem tentar explicar, tá ligado? Pau no cu de vocês. Eu voltei e não importa como. É mesmo? Foda-se! Vocês estavam falando e eu tava pensando assim, ó, como é que a distribuidora, como é que ela sabe se isso vai ter uma aceitação com o público ou não. E a forma que eles têm de fazer é com sessão de teste. E todas as grandes fazem para esses blockbusters. Todas as grandes fazem. E eu fico pensando assim se essa versão de Velozes e Furiosos 9 é a versão que com certeza passou na sessão de teste, tá? E em um filme assim de franquia, tradicionalmente o diretor ele acaba abrindo mão de certo controle criativo para talvez remover uma cena, adicionar uma outra cena. E isso acaba gerando várias e várias polêmicas, especialmente com a Warner. Mas se essa versão de Velozes e Furiosos 9 seria a versão aprovada pela sessão de teste, tu imagina os absurdos que não foram aprovados pelo público. Imagina o nível do negócio que deve, num corte inicial de Velozes e Furiosos 9 para ser apresentado, sabe? É o controle que eles têm, é o refinamento que eles têm, é o feedback dessas sessões que ocorrem especialmente em Los Angeles e Nova York. Eles estão agora em um processo, as grandes distribuidoras, de expandir mais o mercado assim, para a Europa. Então tem uma distribuidora, por exemplo, que faz sessão de teste no Rio de Janeiro, uma primeira distribuidora que está fazendo sessão de teste de filmes no Brasil.
E é o único feedback que eles podem se agarrar, né? Então, geralmente quando tem um filme desse tipo, desse calibre de Velozes e Furiosos 9, eu fico pensando o seguinte: imagina a versão que não foi aprovada pelo público. Os absurdos que contam. Será que eles não fizeram esse teste do Velozes e Furiosos com o pessoal do Choque de Cultura pra sair esse filme? Ah, pode ser, hein? A galera que curtiu o absurdo. Só outra coisa, rapidão. Esses tempos a gente viu o Invocação do Mal 3, né? Que a gente tá até agora falando muito de filme de ação. E o Invocação do Mal 3 é um filme de terror, né? Então, o primeiro filme tinha o lance do exorcismo e tal. Ele tinha alguma coisa mais forçada ou outra. No segundo ele já vira quase um filme de aventura, assim, sabe? Umas paradas muito exageradas. E o terceiro é um carnaval de poder, assim. E lembra, né? É um carnaval de poder, só que esse carnaval de poder começa com a seguinte frase: baseado numa história real. E eu fico pensando assim, cara, pelo amor de Deus. Na moral, velho, vamos pensar assim. Tem gente que vai gostar, entendeu? Tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu não acredito nesse tipo de coisa. Tu não pode brincar com o sobrenatural. Às vezes é verdade. Mas, cara, não é todo mundo que aceita aquelas loucuras, velho. Olha o demônio! Corre! E uma parada, né, cara? Esse terceiro filme de Invocação do Mal, a gente até comentou isso, né? Mas ele tem uma cara de tipo assim, acabou o que a gente tinha pra entregar, sabe? Tipo, galera, não tem mais. Chegamos no fim das nossas ideias. Agora, provavelmente, o próximo filme vai ser muito ruim. Talvez tenha mais um ainda, se der dinheiro. Mas, assim, seguindo a ordem natural das coisas, esse filme é essa sensação, né? É a sensação que já deu o que tinha que dar. Tu acha, meu? Eu acho que eles sempre vão ficar pegando essa... Porque isso é baseado num caso real que aconteceu mesmo, né? Do diabo me mandou fazer essa porra aí. Cara, eles vão pegar essas histórias aí famosas cara, uma vez uma criança, ela deu um soco num coleguinha porque ela falou que ela tava possuída. Vão transformar uma puta história em cima. Eu acho que é infinito, cara, isso aí, velho. Mas eu acho que é infinito enquanto fizer dinheiro, né? Porque acho que até fala sobre a nota do filme, né? Qual que foi a impressão do público, que nem o Dali comentou algumas vezes aqui, né, do Velozes e Furiosos 9, mas acho que o que mais importa pra produtora de fato é a grana que tá fazendo, né? E eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que esse Invocação do Mal 3, ele já vai dar uma queda na bilheteria. Eu acho também, tem um negócio desses filmes que, como tu falou, é o baseado em uma história real. Cara, isso pro argumento de um fanático já basta, porque ele vai defender o filme com unhas e dentes. Por exemplo, esse caso aí de Invocação do Mal 3 é um caso que realmente o diabo mandou fazer, certo? É um caso que existiu na justiça dos Estados Unidos. Agora, só o baseado em uma história real protege o filme de modo que o cara mais fanático, foi aquele fanático apaixonado de Twitter, etc., ele vai defender falando, não, mas você não pode criticar a história porque é uma história real e o filme falou que é uma história real. Ai, não, cara. Cara, e sempre merda. aparece isso. Assim, como é que você vai falar que não aconteceu o que deu no filme? Se você está questionando, então, o sobrenatural, você está questionando o caso? Cara, sempre aparece isso. Eu acho que enquanto tiver casos, assim, e der uma bilheteria mínima aceitável, tá certo que nesse ano vai ser complicado para ter o parâmetro do que é um sucesso ou não, com essa estratégia, tipo, de lançamento no streaming, junto de cinemas e tal, especialmente nos Estados Unidos. Mas eu acho que eles vão continuar seguindo com essa fórmula, sabe? Eles vão continuar pegando um caso que aconteceu isolado e fazer todo um carnaval em torno disso. E a sensação pra mim, como o Léo falou, é de que acabou. Não tem mais o que trabalhar, acabou. Agora é só sugando dinheiro e pegando a base de algo que já deu certo. Cara, isso me lembrou muito aquela sketch do Hermes e Renato do Diabo da Magnólia, que eles vão fazer as investigações sobrenatural. Aí eles estão entrevistando um faxineiro lá, daí o cara fala, e depois de 3 meses de investigação descobrimos que aquele faxineiro era um mentiroso do caralho. Em 2 meses de investigação, eu cheguei a uma conclusão. Aquele faxineiro é um mentiroso do caralho. E de fato é baseado em fatos reais, né? O problema é que ele era um mentiroso, né?